de tudo isso. Pronto, ganhou uma cadeira. Nem precisa. Ele sentado já é maior que a gente. Então, Jesus ele fala do reino dos céus nessa passagem. E ele é como um grão de mostarda. Que é a menor das sementes. Mas que uma vez que ela é cultivada, ela vai se transformar numa árvore muito grande. E vai poder até servir, aninhar os pássaros. Então, ele dá esse exemplo de algo extremamente poderoso que existe dentro da gente. Algo que precisa ser encontrado. E por que a gente não encontra esse eu superior nosso? Por que a gente não se conecta com esse poder, com essa força, com aquilo que está muito além desse eu construído aqui na nossa mente? O que nos impede? O que nos distancia tanto dessa realização? Veja, o tempo todo nós somos confrontados por estímulos externos, sejam eles positivos ou negativos. Do tipo, isso não é para mim, eu não sou bom o suficiente, eu sou frágil, eu sou fraco, eu sou incapaz. Essas coisas a gente ouve o tempo todo, esse tipo de reforço. Isso não é para você, você não nasceu para isso, você não tem condições de alcançar isso. Põe o pé no chão, volta para a realidade, você está sonhando. A gente ouve isso, às vezes, dos pais, dos amigos, dos educadores, a gente ouve isso de todas as pessoas que estão no nosso entorno. E, às vezes, esse reforço chega através, inclusive, da própria mídia. A mídia ajuda a gente a construir uma ideia de si mesmo, da igreja. A igreja tem um papel importante nesse reforço negativo. Já perceberam que quando a gente é pequeno, a primeira coisa que nos ensinam é que a gente é pecador, que a gente está cheio do pecado. Em outras tradições, fala que a gente está possuído. Aí você vai para o Espiritismo, por exemplo, dizem que você é imperfeito. Então a gente está sempre sendo reforçado por ideias negativas, que ajudam a gente a construir uma ideia de si mesmo péssima. A professora, quando você erra, diz que você é burro, te repreende. Porque o nosso processo pedagógico ainda é atrasado. Os pais, a mãe trata uma criança como se fosse de cristal. Não sobe aí, não põe o pé no chão, coloca uma blusa que está frio, cuidado, não mexe aí, cuidado. Então a criança começa, gente, será que eu sou tão frágil assim, eu sou tão vulnerável? Será que o mundo é essa ameaça toda? Então ele começa a construir desde pequeno uma ideia, em função desses estímulos externos, uma ideia de que ele é frágil, de que ele é fraco, de que ele é incapaz, de que ele precisa de proteção. Aí ele cresce, torna-se um adulto com essa ideia de que precisa de proteção, precisa se proteger. E continua sendo estimulado para isso. Passa numa consulta religiosa, não, aqui você tem que colocar essa proteção, tem que colocar essa guia, tem que pedir, recitar esse mantra. Essa mantra do Ganesha aqui, isso aqui vai te ajudar a te dar proteção. Por que eu sou tão reforçado? Por que essa ideia da proteção existe tanto ao meu redor? Porque existe dentro de mim uma convicção de fraqueza.
Enquanto eu estiver convicto da minha fraqueza, porque escolhi, veja, não há vítimas no mundo. Vamos deixar o vitimismo de lado. Escolhi acreditar nesse reforço negativo. Porque a gente também é estimulado com um reforço positivo. A gente também ouve, não, você é capaz, você pode, acredite, vá em frente. Não tenha medo, em frente. Se você cair, levante-se. Muito menos do que o reforço negativo, mas também temos reforço positivo. No entanto, a gente não ouve. A gente não dá muito crédito a isso. Não dá muita importância porque nós estamos absolutamente contaminados por ideias negativas de si mesmo. Tem a história das duas pererequinhas que caíram no buraco. Essa é boa. As duas pererequinhas caíram no buraco e tentavam saltar para sair do buraco. Só que não alcançavam a superfície. Então elas faziam aquele esforço, pulavam, mas não alcançavam a superfície e voltavam para o fundo do buraco. E lá na superfície, as outras pererequinhas ficavam dizendo: não faça esse esforço inútil, guarde as suas energias, você não vai conseguir. Você não é capaz de chegar aqui em cima com esse salto. Por mais que você salte alto, você nunca vai chegar aqui em cima. Espere, vamos pensar numa forma qualquer de tirá-los daí. Mas fiquem aí, não façam, não empreendam esforços inúteis. E a outra, e aí chegou o momento, uma delas parou. E ficou, não, acho que eu vou esperar aqui, ver o que acontece. E a outra não. A outra, eles gritavam, eles diziam, eles falavam da estupidez que era ficar gastando energia à toa, e ela continuava pulando, continuava pulando, continuava pulando. Foi desenvolvendo uma certa técnica ali, e de repente ela deu um salto e chegou até a superfície. As outras pererequinhas começaram a cercar e dizer assim: escuta, como é que você conseguiu? Isso é impossível para qualquer uma de nós. Como é que você conseguiu chegar até aqui? E a pererequinha olhava para um lado, olhava para o outro, não dizia uma palavra. Aí chegou uma pererequinha que conhecia ela e dizia: não adianta vocês dizerem nada para ela, porque ela é surda. Então ela só alcançou essa superfície porque não teve esse estímulo, esse reforço negativo. Então a gente tem que lutar contra esses reforços negativos que existem, que são externos. Mas existem reforços negativos também internos. E esses são os piores e mais difíceis. Esse nós chamamos aquelas vozes da nossa cabeça. Que todos nós temos, não digam que vocês não têm. Não digam que quando vocês pensam em fazer qualquer coisa, será? Desiste disso. Não, você não é capaz de fazer isso. Você está velho. Não, você é fraco para isso. Não, você não tem talento. Não, isso não é para você. A gente o tempo todo, a gente tem que conviver nesse diálogo interno negativo. Mas dentro da gente também existem essas vozes. Vá em frente. Siga. Vejam, gente, a gente é sempre colocado diante desse anjinho, igual nos desenhos do Pica-Pau. Lembram do desenho do Pica-Pau? Tinha um anjinho do lado e um diabinho do outro. A gente não é nem o anjinho e nem o diabinho. A gente é quem ouve essas duas extremidades. Você não faz parte. As vozes da sua cabeça não são você. Você é quem as ouve. Isso tem que estar muito claro. E quando você ouve, você tem que fazer uma escolha, porque isso é livre-arbítrio. É a capacidade de escolher qual voz você vai ouvir. Se é aquela que te estimula,
Se aquela que ressalta o seu poder ou aquela que te desqualifica, te diminui e ressalta a sua fraqueza, sua impotência, a sua incapacidade. Então, se nós conseguimos fazer boas escolhas, seguirmos da vida fazendo boas escolhas, tanto dessas vozes externas quanto dessas vozes internas, a gente vai conseguir romper essa barreira que nos impede de alcançarmos esse reino. Porque avançar na direção da luz não é algo simples. É algo que vai exigir de você fazer boas escolhas, desconstruir conceitos e valores que não se ajustam à sua realidade, desconstruir crenças, deixar de acreditar na sua fraqueza, na sua impotência, na sua incapacidade, deixar de acreditar nas coisas que sempre te limitaram e começar a acreditar nas coisas que te impulsionam em direção do si mesmo, do self, do eu superior. Chama como reino de Deus. É o teu reino. Se o reino de Deus está dentro de você, quem é esse Deus que vive aí dentro? Senão você mesmo. Então você é o próprio Deus que está procurando. Só não se deu conta disso ainda. Busca Deus, às vezes, de uma você. Quando Jesus, na verdade, e isso é pouco explorado pelas religiões, quis mostrar que Deus somos nós. Deus está dentro de nós. Ele dizia com todas as palavras em João: sois deuses. O que eu faço, vocês farão. E até muito mais. Jesus disse isso, Isaías disse isso. E ele não disse só isso, ele dizia: eu e o Pai. Ora estou no Pai, ora o Pai está em mim. Ora, se Jesus e Deus é uma coisa só, e Jesus é humano, nós sabemos que ele era humano, significa que todos nós somos unos com Deus. Essa ideia dualista, de separação, de colocar você como algo fora, não é da consciência, isso é da mente. É a mente que trabalha o tempo todo para construir um personagem inferior que concentra todo o seu sofrimento, todas as suas dificuldades e com o qual você se identifica. Você não está identificado com o que você é, você está identificado com aquilo que você construiu a partir das informações que vieram de fora. Então, você construiu uma ideia de si mesmo. É isso, o ego é uma ideia. E você se identificou com essa ideia. Mas o que é uma ideia? A ideia é apenas uma informação que você resolveu acreditar. Então, nós somos resultados daquilo que acreditamos. Se não está bom, o que a gente faz? Desconstrói essa crença e começa a acreditar em outras coisas, ou saber outras coisas, que o saber é muito mais profundo e poderoso do que o acreditar. Quando Jesus fala de fé, ele não está falando de fé nas doutrinas, nos conceitos, nos ensinamentos de tradições religiosas. Não é dessa fé que ele fala. A fé de Jesus, ela se promulga no ser a partir de um entendimento que ele tem da divindade que existe dentro dele. Quando você entende que você é parte, todos nós somos parte da mesma natureza, todos nós somos um.
Quando a gente alcança esse conhecimento, que não é simples, não é fácil, é complexo, isso vai exigir muita inflexão para dentro mesmo, muita meditação. Quando você começa a entender isso e percebe que tudo fora disso é ilusão, você começa a compreender Deus. Você começa a compreender o que você é. E começa a compreender também o que você não é. E fica muito mais fácil se desidentificar daquilo que você não é. O reino de Deus, sim, vai exigir esforço. É um processo que vai exigir mudanças, transformações. Nós vamos ser obrigados a pensar de uma forma diferente da que sempre pensamos, fazer escolhas diferentes da que sempre fizemos, perder o interesse de coisas que sempre foram importantes para nós, mas que nunca nos ajudaram ao nosso processo de elevação. Esse desinteresse ele é extremamente necessário. Porque só o desinteresse nos liberta das amarras, dessa identificação com esse ego, com esse falso eu que tenta ser feliz no mundo. E a felicidade não é desse mundo. A felicidade acontece quando existe uma abstração, quando você se livra da influência desse mundo e encontra-se consigo mesmo, com o que você é. Então, a gente tem que parar de acreditar daqui em palavras, em incentivos negativos, que não conspiraram ao nosso favor até hoje. Um dos grandes psicólogos da nossa história, da linha do comportamento behaviorista, Skinner, ele aprofundou-se, ele estudou profundamente a questão do comportamento. Ele sabia exatamente como é fácil manipular uma pessoa para torná-la aquilo que você quer tornar. Ele dizia, me dê 12 crianças e eu as transformo no que vocês quiserem. Apenas com reforço negativo e reforço positivo. Então, veja, nós somos, sim, manipulados. O tempo todo. Desde que viemos ao mundo. Não importa qual seja a sua idade, qual tenha sido a sua experiência. De alguma forma, você foi manipulado para ser o que você é hoje. Mas você se esqueceu de uma coisa. Você sempre teve e tem que estar cada vez mais consciente de que tem o poder de escolher coisas diferentes daqui para frente. Porque não importa o que aconteceu contigo no passado. Importa o entendimento que você vai ter hoje do poder que você tem de mudar a sua vida. A partir de escolhas que possam trazer para você uma nova condição de vida, uma nova condição de consciência, uma maior libertação. E deixar que essas verdades que vêm de fora, esses padrões, esses conceitos, esses estímulos externos, percam influência sobre você. E os internos também. Porque nós somos, sim, o tempo todo, manipulados e envolvidos tanto pela luz quanto pela sombra. Muito mais pelas sombras. Porque eles conhecem muito bem os nossos pontos fracos, as nossas inclinações, aquilo que eles sabem como nos arrastar até o abismo.
e a gente se deixa arrastar porque desconhece o próprio poder de dizer não, de dar um novo rumo para a tua vida. Ok, gente?